Pessoal, chegou a hora, no nosso curso de eletrostática, de a gente falar sobre o campo elétrico resultante de uma distribuição de cargas. O que a gente não pode esquecer é que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. E o que eu preciso para poder determinar o campo elétrico resultante é determinar, além do módulo do campo elétrico, é determinar a direção e sentido desse campo elétrico nos pontos que a questão me pediu, nos pontos desejados. Então, para ver como faz isso, eu trouxe aqui um exemplo. Na verdade, eu trouxe dois exemplos. Esse primeiro exemplo, eu tenho duas cargas pontuais, tá? Q1 e Q2, de mesmo sinal e mesmo módulo, tá? Isso aqui vai ser importante. Q1 e Q2 vai ter mesmo módulo. O módulo de Q1 vai ser igual ao módulo de Q2, tá? A gente tem que lembrar que o módulo do campo elétrico de uma carga pontual em um determinado ponto se calcula por E igual a K, o valor dessa carga, dividido pela distância da carga até o ponto elevado ao quadrado. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui já a carga 1 e determinar a direção e o sentido aqui, eu vou destacar, tá? Essa equação aqui a gente já viu no vídeo de introdução ao campo elétrico. Agora eu vou determinar, pessoal, o campo resultante dessa dupla de cargas aqui, dessa distribuição de cargas, nos pontos A, B e C. E é bem tranquilo. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que para a carga positiva, o campo elétrico sempre aponta para fora da carga positiva. Então eu tenho aqui no ponto A, o campo elétrico da carga 1 é do ponto para fora da carga, tá? Aponta para o lado oposto da carga. Isso que eu quero dizer quando eu digo aponta para fora, tá? Então tá aqui o campo da carga 1. Em azul eu vou fazer o campo da carga 1, em vermelho eu vou fazer o campo da carga 2. Vou fazer primeiro o campo da carga 1 no ponto A, depois eu faço no B e no C, tá? Primeiro eu faço o resultante em cada um deles. Agora, para a carga 2. A carga 2 também é positiva, então o campo elétrico da carga 2 vai ser do ponto A para fora, tá? Nesse caso aqui, pessoal, neste exemplo que eu escolhi para vocês, para começar, vocês estão vendo que as duas cargas estão à mesma distância do ponto A, porque eu botei o ponto A exatamente no centro da distância entre as duas cargas. Então a distância da 1 até o A é a mesma distância da 2 até o A, tá? Eu até poderia chamar essa distância aqui de distância D1, tá? E chamar essa aqui de distância D2, distância da carga 2 até o ponto, são iguais nesse exemplo. Mas eu não vou deixar esse aqui para não ficar muito poluído, tá? Então, pessoal, lá no ponto A, atenção, eu estou falando para o ponto A, tá? No ponto A, o campo da carga 1, o módulo do campo da carga 1 é igual ao módulo do campo da carga 2. E como eles estão em sentidos opostos, esse campo resultante vai dar zero. O campo resultante é zero. Por quê? Porque campo elétrico é uma grandeza vetorial. Eu tenho dois vetores apontando na mesma direção horizontal, só que em sentidos opostos, e eles têm mesmo módulo. É que nem duas forças para sentidos opostos, duas forças iguais para sentidos opostos. Essas forças vão se cancelar e vai dar força resultante igual a zero. Aqui vai dar campo resultante, lá no ponto A, igual a zero. Tá? Neste exemplo aqui que eu estou fazendo para vocês. No ponto B, pessoal, a lógica é a mesma. Vamos replicar a lógica que eu apliquei no ponto A. É sempre assim, ó. Eu vou pegar a linha que une as cargas, vou pegar a linha que une a carga até o ponto, essa linha aqui, ó, tá? E vou dessa linha puxar o vetor que vai ser o campo da carga 1, tá? Então tá aqui a linha que representa o campo da carga 1, ok? Então tá aqui E1. É sempre, como a carga é positiva, é sempre do ponto para fora, na mesma linha aqui entre a carga e o ponto.
O campo da carga 2, eu vou fazer o quê? Mesma coisa, ó. Eu vou puxar a linha aqui que une as cargas. Pessoal, aqui, ó. Só deixa eu tirar agora, ajeitar o vetor, olha lá. Tá bom? Eu estou fazendo meio no olhômetro aqui, tá? Estou fazendo meio no olhômetro, mas aqui é o campo da carga 2. Como a carga 2 também é positiva, é do ponto apontando para fora do ponto, tá? Depois a gente vai fazer com a carga negativa para vocês verem como é que é. Agora eu tenho que fazer a resultante disso daí, pessoal. Eu só vou mostrar para vocês como é que se desenha, porque a maioria das questões pede para você só desenhar o campo resultante. Agora, para fazer esse campo resultante, eu vou usar a regra do paralelogramo. O campo resultante, pessoal, vai dar isso aqui, ó. Como é que se aplica essa regra do paralelogramo? Da ponta do vetor 2 aqui, eu vou puxar uma linha paralela ao vetor 1. Tá? E da ponta do vetor 1, eu vou puxar uma linha paralela ao vetor 2. Tá? Aqui. Repito. Pelo módulo aqui, ó, pelo valor do módulo, pessoal, as cargas são iguais, a distância da carga 1 até o ponto B é igual à distância da carga 2 até o ponto B. Então esses vetores aqui, E2 e E1, têm o mesmo módulo, tá? E agora eu puxo o vetor resultante dessa distribuição, esse vetor resultante vai estar ali no meio, tá? Ficou meio torto, mas está aqui o vetor resultante. É desse jeito que eu descubro que o campo resultante dessa distribuição de cargas está vertical para cima, beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa lá embaixo. Vou fazer para a carga 1, vou fazer para a carga 2. Ó, carga 1 para a carga 2. Perdão, carga 1 no ponto C. A carga 1 é positiva. Então está aqui. Desenho o vetor do ponto para fora, porque a carga é positiva. Agora eu faço a mesma coisa para a carga 2. Tá? Ó, na linha que une a carga até o ponto e apontando para fora. Esse vetor vermelho tem que ter o mesmo tamanho, a mesma magnitude do vetor azul. Por quê? Porque, de novo, ó, o campo da carga 2, E2, tem que ser igual ao campo da carga 1. Por quê? Porque no meu exemplo as duas cargas têm o mesmo módulo e elas estão à mesma distância em relação ao ponto C. Então é mesmo valor de carga, mesma distância, vai dar o mesmo módulo. Agora eu vou fazer a regra do paralelogramo para descobrir a orientação do vetor resultante. A regra do paralelogramo me diz o seguinte. Ela me manda, da ponta do vetor 2, puxa uma linha paralela ao vetor 1. Da ponta do vetor 1, puxo uma linha paralela ao vetor 2. Tá aqui, mais ou menos isso. Eu estou indo bem no olho. E nas questões vocês vão fazer bem no olho mesmo, tá? Lá onde as duas pontas se encontraram, as duas retas se encontraram, tu tem o vetor, a ponta do vetor resultante. E ele nasce junto lá, como eu fiz no olhômetro, ficou um pouco torto. Tá aí, ó. Ele nasce junto lá com os outros no ponto C. Então esse é o vetor resultante. Então, nesse ponto C, devido à distribuição de carga aqui Q1 e Q2, existe um campo resultante vertical para baixo. No ponto A, devido a essa distribuição de cargas, o campo resultante é zero. E no ponto B, devido à distribuição de cargas Q1 e Q2, existe um campo vertical para cima. Vamos fazer o mesmo exemplo, só que agora com uma dessas cargas é negativa, tá? Uma dessas cargas vai ser negativa. Então eu já estou vendo aqui, eu vou apagar isso aqui porque ele vai me atrapalhar. Vai ficar me atrapalhando, então eu vou apagar aqui. Então vamos lá. No ponto A, pessoas, no ponto A, a carga é positiva. Então, se a carga é positiva, é do ponto A apontando para fora. Então, tá aqui, ó, o campo da carga E1.
Só que agora a minha carga E2, a carga Q2 é negativa. Quando a carga é negativa, o campo aponta do ponto A aqui, ó, para dentro da carga negativa. Então o que vai dar de resultante aí, pessoal, é a soma, porque agora eu tenho dois vetores no mesmo sentido. Então o campo resultante vai ser a soma do campo 1 com o campo 2. De novo, tá? As cargas, tá aqui o campo resultante. O campo resultante é simplesmente o campo 1 mais o campo 2, tá? De novo, as cargas são de mesmo valor, de mesmo módulo. As distâncias são todas iguais nesse exemplo, tá? São cargas pontuais de mesmo módulo e estão à mesma distância do ponto A. Vamos fazer lá para o ponto B. Tá? Vamos fazer para o ponto B. Esse cara aqui eu vou tirar fora. Não, vou só reduzir. Aí. Para não me atrapalhar. Pronto. Tá aí. Campo resultante no ponto A é horizontal para a direita. Vamos fazer o campo resultante no ponto B. O campo da carga Q1 não mudou, né? É uma carga positiva, ó, linha que une as cargas. Então agora eu sei que o campo aponta para fora em relação à carga 1. Então aqui é o campo da carga 1. O que vai mudar é o campo da carga 2. Porque como a carga 2 é negativa, é do ponto lá para dentro da carga, ó. Nessa linha aqui, ó. E tem que ter a mesma intensidade, tem que ter o mesmo módulo do campo da carga 1, né? Porque, de novo, aquela questão do módulo aqui, ó, na equação, ó. É mesmo valor, mesmo módulo de carga, mesma distância para as duas cargas. Então, pessoal, dá para ver que o campo resultante aqui, ó, vai ser algo assim, ó. Horizontal para a direita. Está aqui o campo resultante dessa distribuição de cargas. Tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa lá para o ponto C. Aqui. Para o ponto C, a carga 1 gera um campo que é, ó, do ponto C para fora da carga. Do ponto C para fora, porque ela é positiva. A regra é sempre essa, tá? Na carga positiva é do ponto para fora. Na carga negativa, ó, como é que fica? Na carga negativa é do ponto lá para dentro da carga, ó, apontando em direção à carga negativa. Tá aqui o campo da carga 2. E a regra do paralelogramo me dá que o campo resultante dessa distribuição vai ser horizontal aqui, ó, para a direita. Então, no ponto A, devido a esta distribuição de carga, surgiu um campo resultante horizontal para a direita. No ponto B também deu um campo resultante horizontal para a direita. E no ponto C também deu um campo resultante horizontal para a direita. Então, pessoal, a metodologia é simples. Tu tem um ponto, tu tem uma carga positiva, é do ponto para fora da positiva. Tu tem uma carga negativa, é do ponto para dentro da carga negativa, tá? Esse é o sistema. Positiva do ponto para fora, negativa do ponto para dentro, em direção à carga negativa. Desse jeito, tu desenha, tu determina direção e sentido do vetor resultante. Se esses vetores estiverem em sentidos opostos, aqui ó, mesma direção em sentidos opostos, que nem é o caso do primeiro ponto A, tu subtrai. Se esses dois vetores estiverem, que nem aqui nesse outro ponto A, na mesma direção, os dois são horizontais, e no mesmo sentido, tu soma, tá bom? É assim que funciona. E depois, quando tu tem um certo ângulo entre os vetores, aí tu tem que aplicar
ou Pitágoras, se o ângulo for de 90 graus, mas enfim, eu não estou preocupado em ensinar para vocês agora como é que se calcula esse vetor resultante aqui, tá? O módulo a gente não vai calcular agora, mas não é simplesmente somar ou subtrair, tá bom? E com isso, pessoal, a gente encerra essa parte de campo resultante de uma distribuição de cargas pontuais. Era isso.